Paraná é um estado de 20 milhões de hectares. Para você ter ideia, um hectare é uma área de uma quadra de uma cidade, 100 por 100 metros. Essa área representa um percentual relativamente pequeno do Brasil. Porém, apesar dessa pequena área que o Paraná possui, em termos de Brasil, ele possui uma grande biodiversidade. É um dos poucos estados que possui 5 fitofisionomias. Fisionomias vegetais. Fito vem de vegetal, fisionomia vem da aparência, da formação da característica vegetal. Então essas 5 fitofisionomias caracterizam um estado com uma variedade muito grande de ambientes. Parte do Paraná se caracteriza com uma aparência tropical, como das florestas da Amazônia, a parte da floresta ombrófila densa. A floresta ombrófila densa é uma parte importante do Paraná que está na costa, né, na Serra do Mar e no litoral paranaense. Uma outra parte se caracteriza como subtropical, a floresta estacional semidecidual. Estacional porque muda de estação para estação as suas características, as espécies perdem as folhas, muitas das espécies perdem as folhas, são caducifólias. Outra característica do Paraná é uma boa parte dele se caracteriza por um clima quase temperado, onde nós temos a floresta ombrófila mista. A ombrófila vem de ombros, amigo das águas, uma floresta úmida. É a floresta com araucária, a floresta de araucária, que nós temos em grande parte do território paranaense. O cerrado, que representa uma pequena porção do estado do Paraná, que é uma vegetação típica de boa parte do Planalto Central brasileiro, que se caracteriza por vegetação gramínea e depois espécies de árvores e também arbustos. E nós temos, por fim, os campos ou estepes, que é uma vegetação tipicamente gramínea sem presença de árvores ou arbustos. Então essas 5 fitofisionomias, elas dão ao Paraná um diferencial em relação a todos os estados do Brasil, uma diversidade muito grande de espécies vegetais, de fauna e de ambientes. Bom, em primeiro lugar nós temos a floresta com araucária, também chamada de floresta de araucária, que caracteriza a espécie predominante dessa formação vegetal, ou fitofisionomia. Ela também é chamada de floresta ombrófila mista. É ombrófila porque vem de ombros e filo, né? Ombros é água, umidade, e filo é amigo. Então é uma floresta úmida. E é mista por quê? Porque durante os processos das eras geológicas, uma parte das espécies, durante o agrupamento dos continentes, uma parte das espécies, as coníferas ou os pinheiros, que estavam em boa parte na Oceania, 2 dessas espécies desgarraram e ficaram do lado da América do Sul. É a araucária angustifolia, aquela espécie que nós temos aqui no Paraná e em boa parte do sul do Brasil, e a araucária araucana, que fica no Chile. Então essas espécies de araucária são como ovelhas desgarradas dos continentes nas eras geológicas passadas, por isso ela é mista. Tem essas espécies que eram da Oceania e espécies que vieram da origem da África, outra parte do continente que era aderida ao Brasil. Então a floresta ombrófila mista tem como característica principal uma extensão de terra de mais ou menos 60% do território paranaense, 11,5 milhões de hectares. Ela ocupa basicamente a região central do estado do Paraná, a região sul, centro-sul e uma boa parte da região leste na região metropolitana de Curitiba, se estendendo então em toda essa região. A floresta ombrófila mista, como eu disse, se caracteriza pela presença da araucária angustifolia, ou pinheiro do Paraná, também chamado de pinheiro brasileiro, que é uma das poucas coníferas, um dos poucos pinheiros do Brasil. Nós temos 3 espécies de coníferas e de pinheiros no Brasil. A araucária angustifolia é a primeira, depois nós temos 2 espécies do gênero Podocarpus, os pinheiros bravos, que são espécies de outro gênero, que ocorrem no Paraná também e em outras partes do Brasil. Depois dessa espécie, que é a espécie símbolo do Paraná, né, que tem uma característica muito própria de forma e de beleza, nós temos também a imbuia, é uma espécie bastante importante, que está também ameaçada de extinção, uma espécie muito utilizada na movelaria, na indústria madeireira, e é uma espécie bastante importante nesse contexto. Nós temos a erva mate, que é a Ilex paraguariensis, é uma espécie muito importante em termos de uso, né, pelo ser humano, né, pelas pessoas,
nós podemos fazer chá, chimarrão, vários outros produtos da erva mate, né? Inclusive alimentos. Hoje nós temos shampoos, vários produtos cosméticos feitos a partir da erva mate. Ela tem uma importância muito grande do ponto de vista socioeconômico, porque muitas famílias dependem ou como total ou parcialmente da renda advinda da erva mate. Então é uma forma de extração, de extrativismo que pode ser bem conduzida sem danificar, sem prejudicar a floresta. Depois nós temos a bracatinga, também uma outra espécie bastante importante, cultivada na região metropolitana de Curitiba, que é muito consumida aqui pelas padarias, olarias, pizzas, né? Pizzarias aqui na região metropolitana de Curitiba, em todos os restaurantes. Disse para fazer uma boa massa, nós temos que ter a lenha da bracatinga. Essa é uma característica bem interessante de uma espécie que ocorre na floresta umbrófila mista, na floresta com araucária. O fato é que durante um longo período de tempo, a ocupação do território paranaense levou à destruição, à retirada da vegetação, né? Então, a extração de madeira, né, e o uso do território, do solo, para fins agropecuários, para agricultura, para urbanização, para as obras de engenharia, as estradas, enfim, trouxe a redução da cobertura florestal. Dos 11,5 milhões que nós tínhamos originalmente, estima-se que hoje não restam mais que 23% dessa cobertura florestal. E destes, somente 1,3% de áreas originais. Ou seja, 1,3% daquilo que tinha originalmente é o que sobrou. Esses 23% se caracterizam por florestas jovens ainda, que estão se regenerando depois de um processo de destruição. Elas são importantes também em termos de biodiversidade. Bom, a floresta umbrófila mista, ou floresta com araucária, ela tem várias características interessantes. Uma das características é o relevo, né? Um relevo mais ondulado, com solos menos férteis em relação a outras áreas do Paraná. E que se caracteriza por uma socioeconomia bastante importante, né? Em grandes cidades como Curitiba está inserido dentro da floresta umbrófila mista, né? Cidades como Guarapuava, Cascavel, União da Vitória, várias outras cidades fazem parte desse contexto. Nós temos aí a grande influência dos poloneses, italianos, ucranianos e várias outras etnias que colonizaram essas áreas e trouxeram, digamos, várias características interessantes em termos de agregação de biodiversidade, dando a essa floresta umbrófila mista hoje um grande diferencial, com muitas espécies de interesse. Estima-se que em torno de 200 espécies nativas ocorrem, uma grande biodiversidade nessa região. A segunda fitofisionomia paranaense é a floresta estacional semidecidual. Ela é estacional porque de estação para estação muda suas características, a sua aparência, a sua fisionomia. E é semidecidual, semi de parcial e decidual de queda. Parte das espécies perdem as folhas durante o inverno. Essa característica distingue a floresta estacional semidecidual das demais fitofisionomias paranaenses. Essa fitofisionomia ocupa uma área de mais ou menos 38% da cobertura total do estado do Paraná, aproximadamente 7,7 milhões de hectares. Hoje, pelo processo de destruição dos recursos naturais durante a colonização, o uso e ocupação do solo no território paranaense, não restam mais do que 10% em termos percentuais dessa floresta estacional semidecidual. E disse que menos de 0,3% disto é original. Ou seja, a maior parte realmente foi destruída. E por que foi destruído? Porque realmente nessa região se concentram os solos de maior fertilidade, no norte do estado, no noroeste do estado, no oeste do estado. Essa porção também chamada de floresta pluvial subtropical, porque é pluvial que vem da chuva também, chove bastante, e é subtropical que tem um clima mais ameno em termos de temperatura. São temperaturas mais elevadas que a floresta umbrófila mista, que é uma característica um pouco mais temperada. A floresta estacional semidecidual ocorre em toda essa porção que tem solos bastante férteis. Em consequência disso, é que a cobertura florestal foi praticamente toda dizimada. Hoje essas áreas são cobertas por cultivo de soja, de milho, de trigo e café, em grande parte. Foram então todas essas áreas foram substituídas, tiveram a sua cobertura vegetal substituída. Existem alguns remanescentes importantes da floresta estacional semidecidual que têm importância muito grande em termos de conservação, que é o Parque Nacional do Iguaçu, o maior remanescente. Depois nós temos a Mata dos Godói, em Londrina, temos também o Parque Nacional do Rio Guarani, na região oeste do estado. E outros fragmentos menos importantes, menos expressivos, que nós também temos que buscar formas de conectar esses fragmentos de tal forma que possa haver
uma dispersão da biodiversidade. Várias espécies compõem a floresta estacional semidecidual. Entre elas, a peroba rosa, que é uma das espécies de madeiras mais nobres e mais duras, mais resistentes que nós temos, usada largamente no passado na indústria madeireira. Até aquele filme Gaidin, né, que foi produzido lá em Londrina, as casas que eram construídas, né, naquele cenário eram feitas de peroba. É uma característica também interessante daquela região. O uso da peroba intensamente pelas propriedades rurais, desde aquele passado mais longínquo. Depois nós temos aí a gurucaia ou angico vermelha, também uma espécie bastante importante, muito utilizada nas construções rurais, como cerca e vários outros tipos de usos, bastante importante. Depois nós temos o pau-marfim. O pau-marfim é igual àquele marfim que vem da Amazônia, uma madeira branquinha, né? É bastante interessante em termos de propriedades e uso na indústria. E hoje também é uma espécie bastante ameaçada em termos de extinção. E várias outras espécies de madeiras nobres, como a cabriúva, né? São espécies, a grápia, são espécies bastante utilizadas, que foram bastante utilizadas no passado e hoje estão bastante ameaçadas. E elas estão presentes nessas unidades de conservação, nessas áreas protegidas, e é importante que nós tenhamos então material genético, material sementes, né, para que a gente possa produzir mudas e recuperar as áreas que são bastante degradadas. A floresta estacional semidecidual tem uma mistura muito grande de floras, de caráter tropical e subtropical. Isso é um grande diferencial também da floresta estacional semidecidual. Uma outra fitofisionomia importante do estado do Paraná é a floresta ombrófila densa. Como eu disse, ombrófila vem de amigo das águas, ou úmida, bastante úmida essa floresta ombrófila densa. E é densa por quê? Porque ele tem as copas das árvores se tocando, formando o que se chama de dossel, uma copa contínua. Então essa característica distingue a floresta ombrófila densa das demais fitofisionomias paranaenses. Ela ocorre na porção da Serra do Mar, né, começando aqui já desde o começo, no início da serra, na região metropolitana de Curitiba, subindo as partes mais altas, né, as áreas protegidas aí do Marumbi, etc., né, indo em direção à costa litorânea, região do Superagui. Toda essa porção litorânea do Paraná é revestida pela floresta ombrófila densa. Bastante salinas e que ficam na transição dos rios com o mar. E essa parte dos manguezais se representam muito em termos de conservação ambiental, porque ali nós temos os berçários dos peixes, dos caranguejos, dos crustáceos de uma forma geral, de uma série de outros seres vivos importantes para a alimentação humana e também em termos de equilíbrio ambiental. Os manguezais então são bastante importantes. Depois nós temos as restingas. Restingas também são bastante importantes. Temos formações de dunas, formações diferenciadas na costa paranaense. Diversas formações vegetais compõem esse mosaico. Na floresta atlântica, estrito sensu, nós temos a floresta de terras baixas, nas porções mais planas, floresta submontana, montana e altomontana nas porções mais altas do relevo. Todas essas formações vegetais compõem-se de espécies diferenciadas. Então nós temos aí uma biodiversidade bastante grande nesse gradiente topográfico do relevo. A floresta ombrófila densa, ela foi a primeira a ser colonizada ou ocupada em termos de espaço para o ser humano. E pela característica do relevo e dos solos pouco férteis, boa parte dessa área foi abandonada e hoje ela está em processo de regeneração. E em virtude dessa característica do relevo, das características ecológicas que essa região nos apresenta, nós temos aí cerca de 90% dessa fitofisionomia já bem conservada, bastante bem conservada. E lá residem, então, várias unidades de conservação, temos várias unidades de conservação, várias áreas protegidas. 90%, portanto, desse território da floresta ombrófila densa está conservado. Isso é bastante importante porque ali nós temos os mananciais da serra que fornecem água para a região metropolitana de Curitiba e para várias outras cidades, fornece energia elétrica e também várias características interessantes em termos da biodiversidade que nós podemos utilizar no presente e também no futuro para benefício da humanidade. Então a floresta ombrófila densa é uma floresta que se caracteriza por um ambiente mais tropical, muito parecido com o da Amazônia. É uma floresta que tem proximidade muito grande com a Amazônia. Essa floresta se estende desde Santa Catarina até o Nordeste brasileiro. Portanto, o Paraná é um dos estados que tem a maior parte da floresta ombrófila densa muito bem conservada. E é importante que isso continue.
floresta umbrófila-densa, então, tem mais ou menos 5% do território paranaense, aproximadamente 1 milhão de hectares. E várias espécies importantes se fazem presentes nesta fitofisionomia. Entre elas o palmito, Euterpe edulis é o nome científico do palmito. O palmito é uma palmeira, né, que ocorre vastamente nessa região da floresta umbrófila-densa. E muito consumida no passado e até hoje, né, por se tornar uma iguaria, né, um produto alimentício bastante apreciado, bastante raro, com preço elevado também. O palmito passou por um processo de destruição, de dilapidação do patrimônio genético. O palmiteiro foi saqueado durante um bom tempo para produzir palmito para o mercado nacional e para o exterior. E hoje, em grande parte, ele é cultivado, outras espécies de palmeiras são utilizadas para a produção de palmito. Porém, ele ainda continua ameaçado, em virtude desse uso irracional do palmiteiro. Depois nós temos o xaxim, que também ocorre em outras formações vegetais, mas na floresta umbrófila-densa ele aparece com uma característica bastante interessante. Foi usado durante um bom tempo também como planta ornamental e para a produção de vasos. Em virtude do seu grande valor econômico, também foi utilizado intensamente. Isso provocou também a destruição de grande parte do patrimônio genético dessa espécie, que hoje é considerada ameaçada de extinção. Vários estudos estão sendo feitos, inclusive na Universidade Federal do Paraná, tentando resgatar esse valor, né, do xaxim, inclusive descobrindo valores medicinais, valores adicionais ao xaxim. Temos várias outras espécies que ocorrem também na floresta umbrófila-densa, como os mangues, o mangue vermelho, o mangue branco, que são espécies características dos manguezais. Temos o guanandi, temos a cacheta, que disse que é a melhor espécie para a produção de lápis em todo o mundo. Então a cacheta, que é a Tabebuia cassinoides, é parente do ipê, é uma árvore que tem a madeira extremamente leve, branca e com uma trabalhabilidade muito boa para a produção de lápis. É a madeira ideal para a produção de lápis. Ela ocorre em ambientes bastante úmidos, nos tabuleiros. Temos várias outras espécies, como a embaúba, o guapuruvu. O guapuruvu é uma árvore bastante alta, uma das espécies mais elevadas em termos de altura na floresta umbrófila-densa. E temos várias outras espécies que compõem um mosaico muito rico de espécies que tem uma característica muito parecida com a floresta amazônica. Nós temos ainda uma outra fitofisionomia importante no Paraná, que são os campos naturais ou as estepes. Os campos naturais estão inseridos dentro da floresta umbrófila mista. Eles ocorrem em 3 porções diferenciadas do estado do Paraná. A região dos Campos Gerais, na região de Ponta Grossa, a região dos Campos de Guarapuava, na região centro-oeste do Paraná, e na região sul, extremo sul do Paraná, na região de Palmas. Os campos se caracterizam por uma formação gramínea, com espécies rasteiras, né, gramas, capins, e espécies herbáceas. Nos vales e em algumas porções favoráveis do relevo, onde o solo se acumula, nós temos sedimentos, existem formações vegetais com árvores. Os capões são formações arredondadas, onde nós temos a araucária angustifolia e várias espécies associadas, como a erva mate, a embuia e as espécies típicas da floresta umbrófila mista, floresta com araucária. Nos vales nós temos as matas de galeria ou florestas ciliares, que compõem uma vegetação que margeia os cursos d'água. E várias espécies que estão associadas a um ambiente mais úmido e próximo do rio ocupam esses espaços aí. Na floresta umbrófila mista nós temos algumas espécies que não ocorrem nos campos e vice-versa. Algumas espécies nos campos migram de outros ambientes, da floresta estacional semidecidual e também da floresta umbrófila densa. Algumas espécies, inclusive do cerrado, migram nesse ambiente. No estado do Paraná, praticamente todos os campos foram, de uma forma ou de outra, antropizados, ou seja, alterados pela ação humana. Como pastoreio, como pecuária extensivista durante longínquo passado, inclusive é nessa região que estão os caminhos dos tropeiros, né? É uma passagem fácil, porque nós não tínhamos vegetação arbórea, então era uma passagem fácil para os animais que vinham, né, do Rio Grande do Sul para São Paulo e toda essa região sudeste e sul do Brasil. Como eu disse, foi bastante antropizado, bastante alterado pela ação humana essa porção dos campos. E, em consequência disso, nós temos poucos remanescentes dos campos originais. Um dos melhores remanescentes de campos originais está no Parque Estadual do Guartelá, na região próxima a Ponta Grossa. Nesse parque estadual ainda nós temos os campos como eles eram originalmente.
Várias espécies compõem os campos, especialmente as gramíneas. Temos diversas espécies de gramíneas e algumas espécies arbustivas e herbáceas importantes. Essas espécies, muitas delas, têm propriedades medicinais, como a carqueja, por exemplo, é uma espécie bastante utilizada e tem um valor medicinal bastante grande. Várias outras espécies medicinais também ocorrem nos campos. A região socioeconômica dos campos é bastante destacada também, porque nós temos a região de Ponta Grossa, a região de várias outras cidades, como Palmeira, a região de Guarapuava, a região de Palmas, que tem uma colonização bastante antiga. Durante todo esse processo, os campos foram modificados, como eu disse, pela colonização. Em virtude dessa condição socioeconômica, a modificação dos campos promoveu o desenvolvimento, por outro lado, promoveu também a destruição de grande parte desse importante recurso natural que são os campos naturais. Temos também a fitofisionomia do cerrado ou savana. Essa denominação savana é exatamente pela formação de espécies gramíneas, de campos, combinado com espécies arbóreas e arbustivas, ou seja, árvores e arbustos, algumas espécies herbáceas também. A savana é típica da África, mas nós temos uma boa porção do território brasileiro, a savana brasileira, também chamada de cerrado. No Paraná, o Paraná representa o último dos remanescentes de cerrado mais de caráter temperado subtropical do Brasil. Por isso esse cerrado paranaense tem características muito diferenciadas. Tem um clima mais frio, solos mais pedregosos, um solo mais arenoso. O cerrado paranaense, que tem uma porção bastante pequena, ocupa uma porção bastante pequena do território paranaense, praticamente todo ele foi alterado pela ação antrópica, pela ação humana também. O cerrado possui espécies de grande valor ambiental e também valor econômico. Essa rica diversidade, aparentemente, que não existe no cerrado, transparece em várias espécies que agora estão sendo desvendadas pela ciência. Várias espécies como o barbatimão, uma espécie típica daquela região, temos os angicos, temos o araçá, temos o açoita-cavalo, várias espécies arbóreas e também várias espécies de gramíneas que ocorrem nessa região. O cerrado é uma vegetação, é o segundo maior bioma brasileiro, mas no Paraná ele ocorre em pequenos bolsões. Na região de Campo Mourão ainda nós temos uma pequena porção original do cerrado paranaense. Depois nós temos algumas porções bem conservadas de cerrado na região nordeste do Paraná, na região de Sengés, Arapoti e Jaguaraíva. Nós temos ali o Parque Estadual do Cerrado, que preserva as características mais originais do nosso cerrado. Várias espécies surgem, vários ambientes, vales, cânions caracterizam essa região. E ele colide, ele faz uma transição com os campos naturais e também com várias outras formações vegetais, como a floresta umbrófila mista, floresta umbrófila densa, inclusive algumas espécies da floresta estacional semidecidual. Então, essa porção do cerrado paranaense, que pese ser pequeno, representa muito em termos de biodiversidade. É importante que se conserve bem o cerrado paranaense, porque ele representa o último remanescente dessa migração do cerrado das regiões mais temperadas e subtropicais para as porções mais tropicais do território brasileiro. O que distingue uma fitofisionomia da outra são várias características. Entre elas, o clima, a porção do clima. O Paraná tem diferentes tipos climáticos. Uma porção mais temperada, uma porção mais subtropical e uma porção mais tropical. Então as fitofisionomias aparecem, a vegetação surge em função dessa diferenciação climática. Outra característica que determina a ocorrência de uma fitofisionomia é o relevo, a topografia, a condição do terreno em termos de maior inclinação, ser mais plana, ser mais ondulada, ser mais declivosa ou menos declivosa. E uma outra característica bastante importante também são os solos, as características pedológicas do terreno. As formações durante as eras geológicas determinaram solos diferenciados. Em algumas formações geológicas predominam então determinadas fitofisionomias. Por exemplo, na Serra do Mar, em função do relevo escarpado e também da sedimentação na porção litorânea, aparece a floresta umbrófila densa, a floresta atlântica. Em decorrência também do seu clima, que é um clima mais tropical. Já na porção central, onde predomina um clima mais temperado, subtropical, um pouco mais frio, e as formações geológicas são mais de caráter
de basalto, né, de formações de rochas oriundas de erupções vulcânicas, nós temos aí a ocorrência da araucária. Porções mais altas do relevo, onde a araucária, que é uma espécie tipicamente temperada, procura abrigo. Nas porções mais frias do relevo, então a araucária aparece. Onde começa a esquentar, nós temos um clima mais quente, favorece as espécies tropicais e subtropicais, que ocorrem na floresta estacional semidecidual e na floresta umbrófila densa. Naquela porção norte do estado e oeste, onde o clima é mais ameno, tem um clima parecido com o tropical, porém mais subtropical, intermediário por um clima mais tropical, nós temos aí a floresta estacional semidecidual, que se assemelha àquela floresta que nós temos no sul do Mato Grosso, em boa parte do estado de São Paulo, Minas Gerais. São formações, então, que têm também um relevo apropriado para a ocorrência dessas espécies e um solo mais fértil, onde essas espécies mais exigentes aparecem. As porções do cerrado são pequenas manchas, pequenos pontos que caracterizam aquele tipo de clima e solo típico do Planalto Central brasileiro. São pequenos remanescentes que restaram e que as espécies que ocorrem nesses bolsões são típicas daqueles ambientes. E os campos naturais é uma transição entre a floresta estacional semidecidual e a floresta umbrófila mista. E porções de outras formações vegetais, que são campos que têm um solo mais raso, né, uma porção mais rasa de solos e também um clima mais frio, onde nas áreas onde temos um solo um pouco mais profundo, a araucária angustifolia se faz presente, nos vales, naqueles capões. No restante nós temos um solo bastante raso que não favorece o desenvolvimento de árvores, portanto aparecem as espécies predominantemente gramíneas. Então isso distingue as diferentes fitofisionomias e o resultado é, em função da combinação de clima, relevo, solos, aparecem as diferentes formações vegetais ou as fitofisionomias com as suas espécies características. Pelo fato do Paraná ter 5 fitofisionomias, nós temos uma riqueza muito grande de espécies vegetais, por consequência hábitats para a fauna e ambientes ecológicos diferenciados que nos favorecem bastante. O Paraná ter 5 fisionomias é algo bastante interessante, bastante importante. Por quê? Porque nesses diferentes ambientes, nessas diferentes formações vegetais, nós temos espécies diferenciadas, que nos dão a oportunidade de cultivarmos essas espécies, utilizarmos por nosso benefício, né, como plantas medicinais, cosméticos, alimentos. Por exemplo, nós temos no Paraná o pinhão, que é muito utilizado, né, que vem da floresta umbrófila mista. Nós temos o palmito, que vem da floresta umbrófila densa. Nós temos várias outras espécies medicinais dos campos, algumas espécies que nós utilizamos como ornamentais também e medicinais do cerrado, e várias espécies madeireiras e não madeireiras de todas essas formações e também da floresta estacional semidecidual, que tem várias espécies que são utilizadas pelo homem. Além do uso em si dessas espécies, e em virtude disso nós temos diferentes fitofisionomias, o que nos favorece ter uma gama, uma variedade maior de produtos, também nós temos variedade genética. Essa variedade genética nos proporciona oportunidade de utilizarmos esses produtos no futuro, para as futuras gerações. E uma outra importante característica que nos beneficia por termos 5 fitofisionomias é o fato que nós temos 5 diferentes paisagens. Se nós formos fazer um turismo ecológico, um ecoturismo, nós podemos ver diferentes formações, diferentes paisagens, diferentes ambientes, o que é bastante interessante. Quebra a monotonia. Então nós podemos ir daqui, por exemplo, de Paranaguá, percorrer aí toda a floresta umbrófila densa, que tem uma beleza cênica muito grande, percorremos a floresta umbrófila mista, desde Curitiba até o oeste do Paraná, vendo campos e vendo a araucária e várias espécies associadas. Isso é outro tipo de beleza cênica. Indo em direção ao norte e ao oeste do estado, nós vamos ver outras espécies vegetais que ocorrem, por exemplo, no Parque Nacional do Iguaçu. Essa beleza cênica diferenciada, de diferentes fitofisionomias, nos traz uma vantagem bastante grande em relação a outros estados. Temos também como característica interessante podermos visitar um cerrado no Paraná. Em outros estados do sul nós não temos essa oportunidade. Então o Paraná é o limite do cerrado. E os campos gerais também, e os campos naturais de uma forma geral, nos proporcionam um ambiente de cânions e um ambiente que favorece o turismo rural, o ecoturismo. Nos proporciona então essas diferentes visões da natureza. Além dessa característica, para finalizar, as características de diferentes tipos de solos, diferentes tipos de condição para cultivo dessas plantas. Então,
Na região central, na floresta umbroflamista, nós podemos cultivar alguns tipos de alimentos, alguns tipos de produtos. Na floresta estacional semicidal, em virtude dos solos mais férteis, outros tipos de produtos. E assim por diante. Então, em cada uma dessas fitofisionomias, nós podemos ter todos esses benefícios dessa diversidade de ambientes e de espécies vegetais que formam as fitofisionomias.